conectados, a graça e a paz. Meu nome é Ivani Mamed Lima e eu sou idealizadora da página Conexão Divina, onde nós estamos estudando sobre o capítulo 3 de Gênesis, a respeito daquele momento da queda do homem. Nós já vimos aqui alguns aspectos desse momento e hoje nós vamos abordar um aspecto bem inédito que eu particularmente nunca vi em nenhuma pregação, nem nunca vi em nenhum livro, a respeito do que nós já vimos qual o comportamento da Eva, né? Nós já vimos que a Eva estava no paraíso e foi abordada por uma serpente, e essa serpente seduziu ela sobre comer um fruto de uma determinada árvore daquele jardim no qual eles viviam. E esta árvore, Deus tinha proibido que eles comessem. Eles podiam comer do fruto das árvores, mas não comer desse fruto específico. E foi desse fruto específico que a serpente induziu ou seduziu a Eva a comer. E ela comeu. E ela deu para o seu marido, para o homem, e ele comeu também. Então nós vamos ver que esse é o comportamento que simbolicamente a gente sabe que isso é um símbolo de alguma coisa, mas exatamente a gente não compreende isso. Todo livro, toda a Bíblia é muito simbólica, e especialmente esses períodos entre, por exemplo, a Gênesis, né? É uma época da Gênese humana, em que tudo foi criado e que muito se fala, ou melhor, pouco se fala de algo que significa muito, e muitas vezes nossa compreensão humana não alcança. E uma das coisas que a gente não vê muito em pregações ou até mesmo em livros é sobre o sentimento de Eva na hora da abordagem da serpente. Nós vamos ver aqui em Gênesis o que a Eva pensou nesse momento. Então nós vemos que no capítulo 3 do livro de Gênesis, nós vemos no versículo 3 já a situação em que a Eva responde à serpente que dos frutos do jardim todos eles podiam comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então aqui nós vemos que a Eva, ela já tinha um conhecimento de Deus. Ela e o homem, né, a primeira mulher e o primeiro homem foram criados por Deus. E a Bíblia conta que Deus vinha ter com eles todo final de tarde, na viração do dia. Então era um relacionamento assim constante e íntimo e tranquilo. Porém, quando nós vemos que acontece essa abordagem da serpente, a Eva fica numa certa dúvida. A serpente consegue confundir a mente dela. E aí ela diz que Deus havia estabelecido que aqueles frutos todos estavam disponíveis, porque realmente estava tudo que estava na terra, tudo que tinha sido criado até então, estava disponível para o homem e para a mulher. Porém, Deus tinha dito que daquele fruto específico eles não poderiam comer, porque senão eles morreriam. Então a serpente sagaz, no versículo 4, ela fala, é certo que não morrereis. No verso 5, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Então percebam aqui que Deus conhecia já o bem e o mal. E tinha dado uma ordem deles não comerem desse fruto, justamente para eles não conhecerem o bem e o mal.
E Deus, com certeza, ele já sabia que o homem não iria obedecer essa ordem. Por quê? Porque Deus, ele colocou essa ordem, mas ao mesmo tempo ele estabeleceu um limite, e com aquele casal, aquele homem e aquela mulher, ele esperava que eles ficassem nisso. Mas a aceitação dessa situação envolvia uma tremenda confiança. Então, o que faltou na Eva, primeiramente na Eva e depois no Adão, foi essa tremenda confiança de que o que Deus faz é certo, e que o que Deus tinha feito para eles até então era o certo, que ela não deveria questionar, ela deveria confiar que era o certo. Mas aí ela entra nessa contradição, que querem ver aqui. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Percebam o sentimento de Eva. Ela percebeu que a árvore era bonita, né? O fruto era bonito, era um fruto bom para se comer. Ele era agradável aos olhos, não parecia que ia fazer mal. E era uma árvore desejável para dar entendimento. Então percebam o que ela queria, o que ela quis nesse momento. Ela desejou entender as coisas mais do que Deus havia revelado para eles até então. Então, de certa forma, ela não confiou que Deus mostrou tudo para eles que era suficiente. Ela, de certa forma, pensou que o que eles conheciam, que o que a Deus havia revelado para eles até então, não era suficiente. Então, ela desejou aquele fruto para ter entendimento. E eu quero chamar a atenção, eu não sei quanto a você, mas quanto a mim, isso já aconteceu muitas vezes. Então, assim, a gente quer entender, a gente quer saber. E aqui eu me coloco assim numa situação em que todos nós humanos, já em tantas gerações depois desse tempo do jardim, nós realmente nos distanciamos de Deus de tal maneira que a percepção de Deus é um senso, uma percepção intuitiva, até que a gente tenha idade e consciência suficiente para ter experiências com esse Deus, para que nós possamos conhecê-lo. Agora, Adão e Eva estavam no paraíso. Eles tinham contato direto com Deus todos os dias. E o que ela fez foi justamente nos marcar com isso. Então, assim, o comportamento dela e futuramente do marido. Então, o marido, que era Adão, ele tinha tido um tempo a mais com Deus, porque Deus criou Adão primeiro e Adão ficou um tempo sozinho com Deus. Até que Deus entendeu que não era bom que o homem andasse só. E criou, e teve a ideia de criar para ele uma mulher, uma ajudadora idônea. Então criou Eva. Eva foi criada das suas costelas. Então, para que nós saibamos que homem e mulher tem marido e mulher, homem e mulher, nós somos da mesma natureza, nós somos, estamos um dentro do outro, né? Nós estamos como se fosse um só. Então, nesse sentido, o fato de as mulheres a mulher ter sido feita da costela, significa que tem alguma coisa de
de ligação entre o macho e a fêmea, entre o homem e a mulher, entre o marido e a esposa. E essa ligação é bem próxima, é bem forte, é bem assim, bem carnal, né? E quando ele viu que Eva tinha comido da árvore, que ele também sabia que era proibido, que Deus tinha proibido para ele também. E ele, mesmo sabendo e mesmo tendo já essa experiência a mais com Deus, mais conhecimento de Deus, ele não teve a coragem ou a força de dizer não, eu não quero. Então, nós, como seres humanos, como diz Paulo em Romanos 3:23, fala assim que todos nós pecamos e todos nós estamos destituídos da glória de Deus. Então, nesse momento, Adão e Eva marcam a nossa raça com essa destituição da glória de Deus. Por quê? Porque eles tiveram esse comportamento que simboliza um pecado, uma desobediência e que simbolizou, e que não só simbolizou, mas como realmente fez uma separação do homem e Deus. É uma separação entre o homem e Deus. Então, nesse momento, como a serpente havia dito, que Deus não tinha permitido para que o homem não conhecesse, como Deus conhece, o bem e o mal. Da ótica de Deus, isso traria para o homem, provavelmente naquela época e até hoje, porque até hoje nós temos essa questão, quando nós estamos muito em nós mesmos, nós nos afastamos de Deus. E quando nós estamos muito mal, quando nós nos perdemos, quando nós estamos desesperados, quando não sabemos o que fazer por nossa força própria, aí sim nós nos lembramos de Deus. Aí sim nos vem a ideia de que tem um Deus, que tem um ser maior que pode nos acolher, pode nos socorrer, pode nos dar uma direção. Então, naquele momento, o Adão, ele deveria ter olhado e visto, não, meu Deus não é assim, eu sou filho de Deus. Eu estou aqui criado por Deus e Ele é o nosso Pai. Então, nesse momento, e assim como nós aqui hoje, não tínhamos até quando Jesus veio, a noção de que nós fôssemos, como criaturas de Deus, nós também éramos filhos de Deus. Então, nem Eva e nem Adão tiveram essa confiança de se sentirem filhos, de Deus. Nesse pequeno detalhe é que tem uma das maiores causas de destruição das pessoas e de desespero e de desesperança, de desilusão das pessoas, por não se sentirem filhos de Deus. E o fato de nós nos sentirmos filhos de Deus nos dá uma identidade. Nós somos filhos. Então, nós como filhos somos alguém diante de Deus. E até então, provavelmente a Eva e Adão não tiveram essa certeza de que a relação deles com Deus era de filiação e de Deus para com eles era de paternidade. Então, eles não tiveram autoconfiança. Eles tiveram uma insegurança e foi nesse momento que a serpente seduziu e entrou, como se diz, nessa brecha emocional da Eva e posteriormente do Adão. Então, o que nós estamos afirmando o tempo todo aqui como página, como Conexão Divina, que nós estamos sendo chamados a fazer esse caminho de volta. Nós temos
a confiança de que nós somos filhos. E quem nos trouxe esse ensinamento assim tão maravilhosamente bem dado, bem ensinado, foi Jesus Cristo. Jesus, quando veio, ele veio para nos ensinar o reino e para nos ensinar que nós somos filhos de Deus e que em Deus nós somos tratados como filhos e temos uma herança. E essa herança, agora, depois de Jesus, depois que Eva e Adão tiveram esse comportamento de desobediência, de desconfiança do próprio Deus, não é mais possível que eles pudessem voltar por si mesmos, né? Então precisou que Jesus viesse aqui na Terra, e através de Jesus nós temos esse contato e essa reconciliação com o Pai e podemos nos ver como filhos novamente. Provavelmente Eva e Adão viveram, né, como toda essa geração que viveu depois deles, todas essas gerações que vieram até Jesus, essas gerações todas viveram sem essa consciência de paternidade no Deus Criador. E com Jesus nós temos essa chance. Através de Jesus nós somos ensinados a termos Deus como Pai, a vermos Deus como Pai. Quando Jesus nos ensina na sua primorosa oração do Pai Nosso, ele está falando justamente isso, né? Que Deus é nosso Pai e que nós temos ter a confiança de um relacionamento de paternidade com Deus. Nós somos filhos e Deus é o nosso Pai. E principalmente que nós estamos e somos herdeiros de um reino, né? Na oração do Pai Nosso, Jesus fala isso: santificado seja o vosso nome e venha a nós o vosso reino. Então, de certa forma, o Pai Nosso é uma oração que nos religa, que nos reconcilia com Deus e que nos religa com Deus e com o paraíso e com o reino. Então, o reino é um reino vindouro, né? Fisicamente será ainda, mas a partir do que Jesus veio, esse reino, ele já existe, ele já é nosso. Nós já temos o direito de estarmos nesse reino dos céus. Através de Jesus e através dos seus ensinos, nós somos reconciliados com Deus. E um outro aspecto que nós temos falado muito aqui é que o comportamento da mulher e do homem no Jardim do Éden fez a separação do homem com Deus, no sentido de frequência vibratória. Então, quando a serpente diz que eles não iriam morrer, ela não estava errada. Ela não mentiu, porque na verdade eles não morreram fisicamente, mas eles como que morreram espiritualmente, porque a frequência vibratória deles não mais ficou na frequência vibratória que Deus estava, que Deus tinha criado para eles. E eles decaíram dessa frequência. E tudo o que aconteceu com ela e com ele, e depois como família, percebam que na primeira geração do ser humano, nós já temos um assassinato. E o assassinato de um filho contra o outro filho, ou seja, de um irmão assassinando outro irmão. Então isso já é um nível muito forte de iniquidade e um padrão muito forte de pecado, de algo que é contra Deus. Então nós já temos aí uma agressão muito forte contra a família, na primeira geração de seres humanos. Então quando nós vimos que esse caminho de volta, na verdade, é uma reaproximação de Deus através de Jesus, é o único caminho que nós temos no sentido de nós estarmos tendo clareza nesse momento histórico da nossa vida
do quanto é importante nós estarmos voltando para Ele, voltando para Deus e nos reconciliando com Deus. E esse tempo, né, de separação deixou no ser humano, desde Adão e Eva, em todas as gerações, então, desde então, todo esse vazio. E imaginem o vazio, a sensação de culpa, a sensação de vergonha, até que eles se veem nus, né? Então, assim, lá mesmo dentro do paraíso, Adão se declara com vergonha, né? Eles tiveram vergonha de estarem nus. Então, a nossa mente humana passou a vibrar num nível de separação com muito medo, né? Culpa e vergonha. Então, esses três sentimentos, essas três emoções, eles são, na verdade, as emoções com uma menor vibração dentre todas as nossas emoções. O medo, a culpa e a vergonha. E esse caminhar do ser humano, depois disso tudo, tem sido marcado, tem sido marcante no sentido de nós sofrermos com isso. Então, um dos principais sofrimentos que nós temos é termos essas emoções, essa sensação, nós estamos separados, nós temos medo, não sabemos, é como se nós estivéssemos perdidos, desencaminhados, saindo da trilha correta. E é uma sensação de perda de Deus, né? Assim, nós nos sentimos longe de Deus. É tanto que hoje nós vemos assim que o ser humano, ele carrega um vazio, enquanto ele não preenche esse vazio com essa concepção, com essa consciência, com essa crença, com essa fé de que Ele e Deus estão interligados, que Ele e Deus são um só, que Ele e Deus são Pai, são Filho e Pai, Pai e Filho. Nós não temos essa noção correta da nossa identidade e do nosso destino. Então nós podemos fazer quaisquer coisa, mesmo realizações profundamente grandes, muito dinheiro, muita realização profissional, nada disso nos preenche esse vazio de Deus que tem dentro de nós. Então nesse sentido, o comportamento do primeiro homem e da primeira mulher foi devastador para a nossa raça. Então o ser humano foi marcado profundamente com esse comportamento, e o que Deus fez depois disso foi deixar com que eles fizessem o que tivesse fazer por suas forças próprias, até que ele mandou o próprio filho dele, que é Jesus, o filho unigênito, o filho que nunca pecou, porque Jesus não passou por essa queda. Jesus não foi criado como um ser humano. Antes, ele já estava na glória do Pai. E aí ele destitui-se dessa glória para descer no nível humano e se tornar homem e viver como um homem, historicamente, por 33 anos. E daí ele, com tudo que ele fez e com tudo que ele trouxe, ele também veio com uma missão de ser o enviado de Deus. E nisso ele é chamado Cristo, ele é chamado Messias. E ele veio com essa missão. Então, por causa da sua missão, ele é chamado Cristo. Então, nós temos o Jesus histórico e o Cristo. E nesse sentido, ele é o caminho, a verdade e a vida. Através dele nós voltamos a Deus. Através dele nós chegamos no reino. Através dele nós nos reconciliamos com Deus. Então é nesse sentido que nós temos batido nessa tecla
porque é importante nós sentirmos que a separação de Deus nos traz todo esse arsenal de sentimentos de uma frequência vibratória muito baixa. E nós precisamos fazer uma ampliação dessa nossa consciência, ampliando essa nossa vibração, para termos condição de transcender a nossa mente humana e acessarmos essas frequências mais altas, que são as frequências do próprio Deus e a frequência de Deus, de Jesus Cristo, a consciência crística. Amém? Então ficamos com esses recados por hoje. Eu gostaria de agradecer o apoio, tudo que vocês fazem de nos assistir e nos prestigiar. Gostaria muito de agradecer a sua audiência. Muito obrigada e até o próximo vídeo.